Outro ponto aqui, né, é como ficaria a concepção desse sistema, né? Então, seria aqui os módulos fotovoltaicos instalados, a bateria de 5 kWh, inversor de 5 kW, versão L1 já, que é apta a esse sistema, o medidor Grid Zero, que é o MMW03. Então, avançando, né, agora a gente vai dar um exemplo aqui do que seria um Grid Zero sem acumulação. Então, por exemplo, você tem lá uma unidade consumidora que não pode injetar reverso por algum motivo. Por exemplo, foi negado porque o solar causaria instabilidades à redistribuição, né? Ou teria, por acaso, um anel reticulado que iria causar perturbações nas outras unidades consumidoras ou no sistema de proteção, né? Então, para isso, né, nada mais do que simplesmente não injetar, não dar fluxo reverso a essa rede de distribuição. Ou seja, é como se você só tivesse consumo, uma vez que o sistema fotovoltaico vai alimentar o teu consumo, e ele ainda vai ser reduzido do ponto de vista da unidade consumidora em relação à rede. Tá? Então, eu estou vendo aqui mais alguns amigos aí entrando. Obrigado, pessoal, por estarem prestigiando a nossa live. Tá? A gente está agora com o tópico aí de exemplo de aplicação em trifásico, né? Então, agora, dando números e uma visão a essa aplicação trifásica, né? Eu teria aqui um sistema que tem um consumo médio de 2,1 MWh mês, né? E calculando isso intradia e botando um medidor de energia lá para fazer a análise do perfil de carga diário, eu obtive essa curva por vários dias, ou seja, o perfil de consumo médio do meu sistema é justamente essa curva aqui, tá? Então, dentro disso, né, eu dimensionei um sistema fotovoltaico que ele é capaz de gerar em perfis médios anuais de irradiação aqui uma quantidade de energia que corresponde a um alto consumo de 78%. Ou seja, eu tenho só 22% de energia exposta aqui em relação a perda da rede, no caso, ao desperdício, né? Lembrando que unidades consumidoras, principalmente industriais, muitas vezes podem modificar o seu regime de consumo, às vezes trazendo turnos e máquinas mais pesadas para o regime diurno, né? Afastando isso da ponta, já tendo uma melhoria no consumo de energia, assim como melhorando o casamento do alto consumo em relação à geração de energia solar. E daí, dessa forma, eu tenho cada vez mais benefícios e menos energia desperdiçada, nesse caso do Grid Zero sem acumulação. Eu estou produzindo energia solar, ela está sendo injetada na minha carga, mas ela não vai para a rede. Tá? Então, no conjunto da solução, eu teria aqui os módulos fotovoltaicos, o meu inversor trifásico, por enquanto, aqui nesse kit foi um, mas pode ser vários, né? O Smart Logger para fazer a lógica do Grid Zero em comunicação aqui com o medidor de energia e em comunicação com o inversor pela rede RS485, tá? É muito importante haver solidez nesse tipo de rede, tá? Algumas vezes o pessoal faz esse tipo de rede com cabos comuns, aquele cabo azul de Ethernet, né? Mesmo se fosse Ethernet, quando a gente fala de solar, o cabo tem que ser pelo menos categoria 5E ou categoria 6, que são cabos com uma blindagem, com uma melhor imunidade eletromagnética, e obviamente redes RS485 também são susceptíveis a interferências eletromagnéticas, portanto a gente tem que ter um cuidado especial com esse tipo de rede, ainda mais porque ela controla a potência do sistema. Se a gente tiver alguma falha nessa rede, os inversores ficariam desperdiçando energia, tá? Então, isso é problemático, então tudo isso precisa ter atenção. E aqui está a solução daí trifásica com o Smart Logger para moderar o Grid Zero, ou seja, fazer a lógica do Zero Export. Então, colocando alguns aspectos finais aí para vocês, já perto de encerrar a nossa live e abrir espaço para perguntas, a gente faz algumas pautas aí de coisas que devem ser tomadas atenção quando se vai aplicar esse tipo de solução, tá? Uma das coisas muito importantes é o medidor de energia e uma relação correta entre os TCs. Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma medição de energia, a gente pode trocar, por exemplo, o TC que está na fase 1 pela medição da tensão da fase 2.
e daí a gente tem medições erradas sendo obtidas pelo medidor. Assim como é possível inverter a polaridade do TC, ele tem o P1 e P2, colocar o P2 e o P1, e daí o que ele vai estar contabilizando no medidor como reverso, na verdade, é direto, né? Então tem que ter muito cuidado na configuração do medidor de energia para não ser enganado nesse tipo de coisa. Como eu falei, redes RS485, elas são susceptíveis a ruído, né? E é amplamente utilizado no fotovoltaico esse tipo de rede, mas elas são susceptíveis, elas são mais imunes que alguns tipos de rede, como redes RS232 ou redes Ethernet, ela é um pouco mais robusta e diferencial, mas você tem que tomar os cuidados necessários com o cabeamento, com o trajeto, né, do cabo, não só a qualidade do cabo, mas o trajeto. Não pode passar com cabos de potência, por exemplo, né? Então essa comunicação tem que ser robusta. Os sensores no barramento correto, a gente já viu questões como essa, né? Esse é o barramento de alimentação. Tem unidades de consumidor às vezes que tem mais de um alimentador, e esse é o barramento de alimentação 1, não pode ligar no barramento de alimentação 2, tem que colocar realmente no barramento que está correlato ao sistema fotovoltaico, né? Deixando as cargas dentro, entre o inversor e a medição, porque é ali que vai ter o fluxo e consumo de corrente, né? E um ponto muito importante, que é um perfil de carga adequado para esse tipo de solução, tá? Se eu tenho um consumo diurno muito fraco, quer dizer que eu vou ter que colocar muito mais bateria, né, se eu quiser acumular, ou eu vou ter muito desperdício de energia nesse tipo de modalidade. Então, a gente sabe que algumas vezes é possível modificar perfil de carga. A gente pode botar algumas cargas para se ligarem, por exemplo, eu consigo programar aqui meu forno elétrico, minha máquina de lavar, ou algum equipamento eletrodoméstico para fazer uma atuação durante o dia, por exemplo, né? E dessa forma, vamos dizer, poupando o consumo diurno, né? E daí ajustando o consumo da energia dentro do horário de geração, aumentando o autoconsumo, que é importantíssimo para que se tenha uma melhor utilização desse tipo de sistema, que seria o rede zero, tá? Então, pessoal, eu agradeço aqui a presença de todos, tá? Abro agora um espaço aqui para a gente trocar uma ideia sobre o conteúdo da live. E estou aqui à disposição para vocês. Grande Zé, agradeço aí a tua presença da MTech, sempre fazendo grandes obras aí. Bioserve, tem alguns aí parceiros que eu estou vendo aqui com muito orgulho, trabalhar com vocês já há alguns anos, com alguns de vocês, né? Sempre trazendo soluções aí. Então a pergunta aqui, né? Essa comunicação que há entre o medidor Grid Zero e o inversor monofásico são para inversores já existentes, eles possuem a comunicação RS485? Sim, ambos os inversores, tanto os monofásicos mais antigos, os atuais, né, e os novos que estão vindo, sendo homologados, eles são capazes de comunicar por redes RS485, levando a informação do consumo para o inversor, tá? Então é possível sim, tá? Olha, tem Headley, o Hilário, alguns amigos aí, tá aqui, ó. Com os inversores SW300H monofásicos, hoje é possível fazer essa ligação? Sim, é possível, né? Contudo, como eu expliquei para vocês, a questão da homologação das baterias e do sistema, né, ainda está em vistas de, né? Aliás, vale mencionar que existe um projeto de norma em andamento, que a próxima norma vai se chamar Sistemas Conectados à Rede com Gerenciamento de Baterias. Tá? Esse projeto de norma já pode ser consultado no site de Metro. Eu não sei se está mantida essa previsão, mas tinha previsão para algumas reuniões esse ano e a consolidação do documento em dezembro. Eu tenho que até consultar o site desculpa, não é o Inmetro, é a BNT, tá? Tem que consultar o site da BNT novamente para ver como é que está essa discussão da homologação de sistemas on-grid, conectados à rede e com gerenciamento de baterias, tá? Hoje a gente infelizmente não
não está vendendo e não pode vender a bateria até que esteja toda correta essa parte de homologações, né? Então, estamos correndo atrás disso, né? Então, tem uma pergunta aqui, né? Boa tarde, os inversores L1, como citados, vão vir nas potências 3, 4, 5, 8 e 12? Não. Os inversores L1 virão nas potências 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Não sei se vão ser possíveis todos ao mesmo tempo, mas 2, 3, 4 e 5 vão ser logo, e o 6 talvez venha um pouquinho depois, tá? Então, Anselmo, obrigado por assistir a nossa apresentação. Gilmar Cato, Rosler. Então, tem uma pergunta aqui. Quando vai ter as baterias? Pessoal, esse é um ponto importante aí, que é o seguinte, é ter tudo corretamente homologado, como eu falei, há discussões normativas sobre esse tipo de sistema. A gente já tem uma seleção de baterias, já tem uma negociação, já tem tudo pensado, pessoal. Então, logo tá aí, eu não posso antecipar informações até que esteja tudo certo. Então, continue em contato com o pessoal comercial. Se você é integrador, converse lá com o seu representante. Se você é cliente, busque o integrador VEG, né? E que no tempo correto a gente vai estar liberando aí a solução, tá? Então, obrigado Marcelino, obrigado Fernando. É isso aí, Pedrosa, VEG é VEG, cara. Eu diria uma empresa sólida, dá pra ver aí na Bolsa de Valores que as ações VEG não param de crescer. Então, tem mais uma pergunta aqui do Abner. Levi, essa atuação do Grid Zero acontecerá no momento de geração ou após a geração para cobrir a ausência de geração durante a noite, por exemplo? Isso é uma pergunta da IEA, tá? Então, ele vai acontecer nos dois momentos, tá? No momento que está gerando, ele vai estar detectando a quantidade de energia que seria fluxo reverso, informando o inversor de que ele tem que reduzir a potência, e se tu tiver uma acumulação ali que é a bateria, ele vai botar essa diferença de potência dentro da bateria, tá? E daí dessa forma a gente vai ter o acúmulo de energia para utilizar em outro momento. Então aqui, ó, esse sistema, tem uma pergunta aqui do For Rastreamento, que é: esse sistema somente será um grid quando tivermos acumulação? Esse tipo de solução que eu estou apresentando hoje é um tipo de solução on-grid, né? A gente vai ter ainda uma live posteriormente, pensando em falar em off-grid, sistemas com acumulação para operação autônoma, mas de momento eu estou apresentando sobre uma modalidade que é o Zero Export, que é o Grid Zero, e nesse tipo de solução é on-grid, tá? Então essa energia que está acumulada na bateria não é para alimentar autonomamente uma carga, embora a gente vá discutir isso posteriormente, assim que as soluções estiverem bem consolidadas, porque existe a possibilidade, mas de momento eu prefiro pôr isso em outra live com os embasamentos corretos, tá? Mas a base principal é a seguinte: no sistema atual, apresentado na modalidade que eu mostrei para vocês, uma solução que existe, é um grid. Então, o Samborski, tô vendo o Valdenildes, é isso aí, ó, gente de sucesso assistindo a nossa live. Então, pessoal, aqui o Rodrigo Luzer nos pede para repetir a norma de acumuladores. Essa norma ela não tem um nome ainda. Ela está no Comitê Brasileiro de Energia Elétrica, tá? Tá em discussão ainda quais serão os critérios. Já existe um texto, tá? A gente já analisou o texto. A gente está plenamente compatível com o texto atual, então não vai ser um problema quando surgir um número para essa norma. A gente vai informar daí o número, mas por enquanto não existe ainda um ABNT 16 alguma coisa para eu informar. Por enquanto só um nome, que seria sistemas conectados à rede com gerenciamento da bateria, tá? Que também pode modificar o nome, tá? É o que a comissão é unânime, né? Então ela vai decidir o futuro do que vai ser aprovado dentro dessa norma, vai decidir
até o nome que vai ser utilizado aí para publicação. Então, pessoal da Domo Solar, Thiago Veiga, da Veiga Solar, uma honra aí ter vocês. Gleuber, Levi, o Gleuber fez uma pergunta aqui, né? Levi, os horários de uso das baterias são programáveis? Tá? Então, a gente tem uma programação que é possível dizer momentos que ela não deve ou deve carregar ou descarregar, e a profundidade de descarga. E tudo isso é um ajuste fino aí para chegar no teu perfil de carga. Então tudo isso tem que ser pensado depois de implementado, depois que tiver o perfil de carga para fazer a injeção, às vezes até modificando os horários de operação da bateria. Então aqui, o Olívio Souto perguntou: como você calculou o percentual de autoconsumo? Bem, a gente tem diversos perfis de cargas, né? E no caso eu tive que estimar, tá? Com base em uma medição de energia. Então eu pego a medição de energia de vários dias, sobreponho os gráficos e vai existir uma predominância média de consumo de carga, tá? Esse desenho da predominância média, depois você estima, dá para simular até, tem alguns softwares que conseguem te dar a energia intradia solar gerada, né? E daí você estima uma média em cima dessa energia gerada e sobrepõe os gráficos, tá? Na prática, a diferença de energia, né, entre a consumida dentro da curva de carga e a fora da curva de carga vai te dar o autoconsumo preciso, que é esse intradia aí que a gente vem falando, tá? Então, respondendo Sidney, né, que ele gostaria aí um breve resumo da solução híbrida, tá? Bem, eu vou disponibilizar esse vídeo que está aqui, a gente não vai apagar ele após a live, então ele pode ser uma fonte de consulta para vocês, assim como os manuais dos inversores SW300 já contém alguma informação sobre essa solução, né? E de maneira bem resumida, tá? Seria basicamente colocar um medidor de energia para impedir que a energia seja exportada da rede e seja acumulada numa bateria, fazendo o Grid Zero, ou, né, se você não tiver essa bateria, simplesmente impedir excedente seja injetado na redistribuição por conta de redes complexas ou coisas, ou tipo necessidade de deslocamento de ponta, fora ponta, utilizando a bateria. Pessoal, já estou chegando aqui ao final da nossa live, agradeço a presença de todos, tá? Respondendo aqui as últimas perguntas, tá? Então, vamos à finaleira. Então, o Estevão Andrade perguntou qual o rendimento máximo poderia utilizar os inversores, tá? Quando a gente fala em rendimento máximo, é o que está no datasheet do equipamento, tá? Então ele vai ter a capacidade de conceder energia na rede com até aquela capacidade de transformação lá indicada no datasheet, tá? A bateria também, ela vai ter 5 kWh pleno para entregar, tá? A bateria, provavelmente o módulo de acumulação dentro dela é um pouco maior do que isso, porque a bateria tem que ter um pouco de volume morto, vamos dizer assim, uma quantidade de energia que tem que ficar dentro dela para que ela não acelere a degradação do lítio, tá? Então ela é um pouquinho maior e ela disponibiliza aquela quantidade que é 5 kWh modular, então 5, 10, 15, até 30 kWh máximo expansível, essa bateria que a gente está estudando aí, tá? Então, pessoal, agradeço a presença de todos, tá? Respondendo só rapidinho o Olívio. Informações comerciais, busquem, vocês que são integradores, nossos representantes, vocês que são clientes finais, busquem nossos integradores, tem um mapa lá no site da VEG, tá aqui inclusive, ó, veg.net/solar, né? Se inscrevam no nosso canal do YouTube para ter mais lives como essa e mais informações novas no mercado, assim como acessem nosso site aí para conhecer nossos produtos e obter contatos dos nossos integradores homologados. Então, pessoal, vou encerrando as lives. Agradeço a presença de todos e contem conosco, contem com a família VEG, que está sempre à disposição aí para ajudar vocês a encontrar as melhores soluções.
Obrigado, pessoal. Agradeço.